Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer um algo mais, uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por lá. E este é o primeiro episódio do Meninos Eu Vi em vídeo. Então, para você que já está acostumado ou acostumada a ouvir o podcast, eu te convido a assisti-lo ou no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma que suporte podcast com vídeo. Não, eu não vou fazer todos os episódios a partir de agora em vídeo, mas de tempos em tempos eu vou trazer alguns para vocês. Considere isso aqui como uma experiência. E antes da gente começar o podcast propriamente dito, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou, se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais, que tem todos os links dela por lá. Hoje vamos falar de mais um filme do diretor Steven Soderbergh, é Presença. Se você me acompanha, você deve ter visto um episódio que eu fiz há algumas semanas sobre o filme Código Preto, novo filme de Steven Soderbergh. Código Preto é um daqueles filmes de espionagem, eu falei até muito bem dele aqui, mas você se lembra que eu falei que mais um filme do Steven Soderbergh estrearia ainda agora nesse mês de março. É esse aqui, Presença. Presença, na verdade, é um filme de 2024 do Soderbergh, mas que só está estreando aqui agora, não sei porquê. Até tentei procurar o motivo porque esse filme só chegou agora, e junto a Código Preto, mas o fato é que pelo menos ele está estreando. Quando eu falei de Código Preto, vocês bem se lembram que eu citei que o Steven Soderbergh é um diretor que faz muitas experiências. Ele gosta de experimentar não só formatos, gêneros, ele transita muito bem entre espionagem, entre policial, thriller, dramas, comédias. E por isso mesmo, é um cineasta que eu sempre paro para prestar atenção. Sempre que tem o nomezinho dele ali, Steven Soderbergh, eu paro e vejo o que ele está fazendo. Steven Soderbergh, eu falei isso lá no outro episódio, mas eu vou citar aqui também para quem não ouviu o episódio de Código Preto. Steven Soderbergh tem, por exemplo, alguns filmes filmados com iPhone. Ele utilizou a tecnologia, utilizou o aparelho para provar que é possível fazer um filme só utilizando um iPhone. Claro que tem todo um aparato envolvido, mas isso é outra história. Então eu gosto muito de cineastas que se preocupam com isso. Mas isso não basta. É preciso ter sempre uma boa história e é preciso ter uma maestria para poder contar essa boa história. E o Steven Soderbergh é um cineasta que tem isso tudo. Tem a técnica, gosta de experimentar, não fica parado no mesmo lugar e, sobretudo, consegue conduzir boas histórias. Você já se lembra, você já conhece vários filmes do Soderbergh que ao longo das últimas décadas tem nos brindado com várias coisas bem interessantes. É o caso desse Presença, que quando eu li a premissa já me deu vontade de assistir. É um daqueles filmes que, por mais que você não goste do gênero
de suspense, de horror ou qualquer coisa parecida, você acaba encarando, você que gosta de cinema e gosta de filmes diferentes, filmados, né, de forma diferente, gosta de histórias diferentes e gosta de subverter um pouco as regras, eu tenho certeza que você vai se interessar por Presença. Mas o que é Presença? Eu vou ler a sinopse dele aqui para vocês. Em Presença, acompanhamos a história sobrenatural filmada inteiramente da perspectiva de um fantasma. É isso mesmo, tô pegando a sinopse do Adoro Cinema e vou comentando em cima dela, tá? A trama acompanha o casal Rebecca, que é a Lucy Liu, e Chris, que é o Chris Sullivan, para quem se lembra da série This Is Us. Ele estava lá na série This Is Us, uma das grandes revelações daquela série, que se muda para uma nova casa com seus 2 filhos, a Chloe, a Kalina Lang, e o Tyler, o Eddie Maday, após uma perda chocante. Em crise, a família busca novos ares numa tentativa de restabelecer a normalidade. O que não esperavam era que o lar já estivesse ocupado. E à medida que enfrentam as dificuldades típicas de uma família com adolescentes, a presença de uma entidade invisível os observa e desenvolve um interesse estranho por Chloe. Os eventos domésticos começam, então, a tomar um rumo sombrio e perturbador. Um exercício fascinante de estilo, Presença explora novas formas de narrativa, mantendo o suspense enquanto adentra o psicológico. Eu não vou fazer um episódio com spoilers não, tá? Eu vou fazer um episódio sem spoilers, eu não quero entrar muito na história de Presença, nos detalhes que fazem desse filme, nos detalhes do roteiro, vamos dizer assim. Roteiro escrito pelo David Koepp, que também escreveu o Código Preto e que também é responsável por inúmeros outros roteiros na história do cinema. Eu falei lá no episódio passado, volte a alguns episódios aí, ouça o episódio do Código Preto que você vai ver toda a ficha técnica, não só do Steven Soderbergh, como do David Koepp. Mas é um roteiro que tem uma história para ser contada e eu não vou entrar nesses pormenores. O que eu queria falar aqui é que tem se falado muito sobre plano sequência, muito em função da série Adolescência, que se você não assistiu, por favor assista. Eu não fiz um episódio sobre Adolescência, porque naquela semana que eu assisti tinha várias outras coisas pra gente falar, mas eu escrevi sobre ela, tá lá na minha newsletter, na mala, há uns 2 episódios atrás, procure que eu tô falando lá sobre ela. E a Adolescência, a gente tem falado muito sobre o tema da série, mas tem falado sobre plano sequência. A Adolescência é composta de 4 episódios que tem 4 episódios feitos em plano sequência. E por isso mesmo tá na ordem do dia. Agora tá rolando uma série chamada The Studio, uma série sobre os bastidores de Hollywood, produzida e estrelada pelo Seth Rogen, produzida, criada e estrelada pelo Seth Rogen. E o segundo episódio chama-se Plano Sequência. Ele é todo feito em plano sequência e ele é um episódio em que eles vão assistir uma filmagem de um plano sequência. Então o plano sequência está na ordem do dia. Não é uma técnica nova. Plano sequência existe quase desde que o cinema é cinema. A Marca da Maldade, por exemplo, de Orson Welles, é um dos maiores exemplos de plano sequência da história do cinema, mas o fato é que tem se feito muito. Presença é um filme de plano sequência, não é um plano sequência só, são vários planos sequência, e eu sempre falo de plano sequência que é necessário você utilizar esse recurso em prol da narrativa. Aqui, assim como em Adolescência, assim como em A Marca da Maldade, por exemplo, o plano sequência se faz necessário. Claro, sim, se faz necessário talvez seja um pouco de exagero, porque em nenhum momento você vê que é necessário, é obrigatório ter aquele plano sequência. Mas o fato é que a inserção do plano sequência aqui, nessa história, assim como em Adolescência, faz sentido. Porque o filme é todo feito sob a perspectiva da entidade, do fantasma, como eu li aqui para vocês. Então você vai vendo o que o fantasma está vendo. Você sobe a escada, você desce a escada, você entra no armário, você sai do armário, você está escondido. Tem determinadas sequências que o fantasma ou a entidade, vamos chamar de entidade,
tá dentro de um armário. Então, pra mim, fez todo o sentido que o plano sequência nos colocasse dentro daquela história como um espião, como aquela pessoa que tá espiando as ações que estão acontecendo ali no cenário principal, de trás do armário, no canto, né? E quando as pessoas sobem dessa escada e vão andando, o plano sequência vai junto, atravessa portas, atravessa paredes, desce escada de uma forma muito mais... desce escada de uma forma que um fantasma desceria. E isso está a favor da narrativa. É óbvio que Steven Soderbergh poderia ter feito esse filme cortando. Corta pro fantasma, corta de um ângulo, corta do outro. É claro que sim. Todas as cenas feitas em plano sequência podem ser feitas com corte. Mas o fato é que utilizar esse recurso bem utilizado dá um outro tchan ao filme. Então, sem querer de novo entrar na história, é muito bacana você ver o casal conversando na sala, você vê a menina no quarto, as ações acontecendo pra lá e pra cá, você vê o menino e gente entrando na casa, que eu não vou entrar muito em detalhes. Você vai com o fantasma, porque você é o fantasma. Você está sob a perspectiva, você está na perspectiva daquele fantasma. Então você, como aquele fantasma, vai entrando naquela história, vai entendendo como aquela história foi se desenrolando através de diálogos, através de pequenas porções de diálogo que você vai montando a história na sua cabeça. Na verdade, não precisa ser um expert em roteiro, um expert em entender histórias de filme. Não, a história vai sendo montada para você, até porque a entidade, o fantasma, está entendendo a história ou não. Não vou entrar em detalhes porque isso tem a ver com a própria trama do filme. Mas você vê que ela está prestando atenção naquilo ali e montando o quebra-cabeça, e nós vamos montando o quebra-cabeça com eles, ou com a entidade. E como eu disse, é preciso uma história bem contada, é preciso uma história bem feita para que isso dê certo. E o roteiro do David Koepp é uma história bem feita, uma história muito simples, tá? É mais ou menos isso que eu falei aqui pra vocês, mas claro, com alguns spoilers, claro, com alguns elementos que você só vai descobrindo na medida em que a história vai se desenrolando e você vai montando esse quebra-cabeça, como eu falei. Não é um filme de sustos, e aí que tá a questão. O Steven Soderbergh fez um filme de horror, porque é sobre um fantasma, mas não é um filme de sustos, não é um filme daqueles que tem jump scare, sabe? Cena jump scare, que você pula da cadeira. Não, é um drama humano, aqui fala, né? Mantendo o suspense enquanto adentra o psicológico. A entidade vai nos levando para dentro do psicológico daquela família, principalmente da menina, vivida pela Kalina Liang. Ela é a personagem principal dessa história, a personagem principal desse filme, que nos conduz para entender tudo o que aconteceu. A gente sabe desde o início do filme, isso não é spoiler, que a tragédia que aconteceu com duas amigas dela, que, enfim, aconteceu uma tragédia com duas amigas dela, você já sabe, né? As duas amigas dela morreram e a família tá ali exatamente para fugir um pouco disso, para iniciar uma nova vida. Eram duas amigas muito ligadas a ela teve participação naquela história. Então o filme é todo... a entidade está junto com a menina, vai perseguindo a menina, mas ao mesmo tempo vai lá nos pais, vai no irmão dela, vai em outras pessoas que eu já disse que aparecem na casa, mas eu não vou entrar muito em detalhes, e vai construindo esse quebra-cabeça. É um filme muito engenhoso, de novo, faz toda a diferença ser em plano sequência, faz toda a diferença que esses planos sequência se interlacem, você vai montando o quebra-cabeça desses planos sequência para então chegar no ápice da história, você entender tudo o que está acontecendo, por que aquela entidade, aquele fantasma, está agindo daquele jeito, olhando aquelas coisas daquela forma. Tudo que você viu até então faz sentido no final, da forma que a coisa nos é apresentada, da forma com que
a entidade, da forma com que a gente viu o que a entidade viu, tem um sentido, tem um jeito de ser. Parabéns ao Steven Soderbergh, parabéns ao David Koepp por terem criado algo diferente. Fugiu daquela mesmice de filmes de terror, de entidades numa casa, de jump scare, de quartos escuros, que de repente aparece um fantasma no canto, um fantasma no teto, e você toma um susto. Não é isso. Se você não gosta de filme de horror, pode assistir. Porque não é um filme de horror, não é um filme que vai te dar um susto, é um filme que vai te levar por uma história interessante. Pode até ser um pouco pesada, tá? Para algumas pessoas, mas de maneira alguma é um filme de horror. É um filme psicológico, é um drama humano sobre aqueles personagens. Eu dou 4 estrelas para Presença e agora eu queria saber o que você achou. Me conta o que você achou de Presença, se você teve algum susto, se você entendeu a história dessa forma que eu entendi, um drama psicológico, e se você quer que Steven Soderbergh continue experimentando mais coisas na história do cinema. E me conte também o que você achou dessa primeira experiência. Assim como o filme é uma experiência, eu fiz aqui uma experiência de fazer um episódio em vídeo. Me conte o que você achou, me conte o que você achou da iluminação aqui do cenário. Em breve eu vou trazer mais episódios em vídeo para vocês, ok? O Meninos Eu Vi fica por aqui. Se você quiser falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, através do YouTube, comentem aqui embaixo no YouTube, caso vocês estejam vendo e ouvindo esse episódio pelo YouTube, e através da caixa de comentários aí do Spotify. Coloque um comentário aí no Spotify que eu tô sempre respondendo, lendo e respondendo, ok? Eu volto na semana que vem com mais um episódio inédito aqui pra vocês. Um grande abraço e até lá!